Boa noite a todos novamente. Começando agora o grande expediente. Convidado, requerimento 72/2023, da vereadora Jamile Gomes. Demétrios Davi da Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa, informações sobre a federalização dos hospitais, os processos e as possibilidades que temos atualmente. Aí convidar agora o reitor Demétrios para ocupar a mesa, o Bruno Davi também para ocupar a mesa conosco. A vereadora Jamile está chegando para fazer a justificativa do convite do reitor Demétrios sobre os hospitais. Vereadora Jamile, sua justificativa pelo convite ao reitor Demétrios. Boa noite novamente, boa noite ao reitor Demétrios, boa noite ao Bruno, aqui presente para o reitor. Queria primeiro agradecer a presença dos dois, a disponibilidade em meio a tantos compromissos, né? O Demétrios, o reitor, chegou de viagem, disse que nem dormiu, e está aqui para trazer mais esclarecimentos em relação ao que a gente tem vivenciado com os hospitais de Viçosa. A gente sabe que é um desafio grande o que a gente tem enfrentado. Existem várias frentes trabalhando para resolver essa situação, tanto a curto, a médio e a longo prazo. E a gente sabe que tem uma discussão, reitor, em relação à federalização dos hospitais. E muitas notícias e desinformações correndo. Eu achei, né, o nosso mandato achou interessante trazer a sua presença aqui na Câmara Municipal para esclarecer quais têm sido as discussões, né, dentro da EBSER. Você esteve lá junto ao deputado federal Reginaldo Lopes e a outros deputados, e pode trazer informações mais confiáveis para a gente de como esse processo acontece, como que é acolhida essa notícia, essa proposta, né, de federalizar alguns dos hospitais de Viçosa, e quais são os processos e passos a partir disso. Então, a gente solicitou, né, fez esse convite à sua pessoa para vir aqui à Câmara para trazer pontos de clareza para a gente nessa possibilidade, para pensar quais frentes a gente pode trabalhar aqui, tanto na Câmara, tanto com a Prefeitura, quanto a Universidade Federal de Viçosa, para tentar solucionar essas questões dos hospitais. Então, já agradeço novamente a presença de vocês aqui. Obrigada. Demétrios, Bruno, sejam muito bem-vindos novamente, professor Demétrios. Boa noite, presidente, vereador Rafael Cassimiro, vereador Cristiano, vereador Daniel Cabral, cumprimentar especialmente a vereadora Jamile, agradecendo-a pelo convite para podermos esclarecer esse tema que é tão caro, né, tão importante para todos nós, cidadãos da cidade de Viçosa. Permito também cumprimentar a vereadora doutora Vanja, minha amiga, grande parceiro de nossa universidade, e a todos os demais vereadores presentes aqui. É um prazer revê-los. Essa semana eu tenho reunião com 2 ou 3 de vocês, a gente sempre trabalhando em parceria. Vereador Jamile, eu acho que é um momento muito rico para que a gente possa esclarecer algumas questões e evitar, inclusive, que esse tema seja objeto de fake news, de politicagem, né? Já que é algo tão importante para todos nós, já que cada um de nós, se tivermos algum problema, nós teremos que ser atendidos num dos 2 hospitais da cidade de Viçosa. E, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a situação se tornou, né, muito complexa. Por isso, inclusive, que a universidade, mais recentemente, tomou a iniciativa de tentar conseguir o seu próprio hospital universitário, que, tendo sucesso essa iniciativa, será algo espetacular, não só para o UFV, mas para toda a cidade de Viçosa e região, e resolve, em definitivo, o problema de saúde pública
na cidade de Viçosa e região. Mas, vereador Jamile, antes de pontuar algumas questões que, né, você mencionou, eu não poderia deixar de fazer um desagravo aqui inicial. Eu confesso que eu costumo acompanhar algumas reuniões da Câmara pela TV Viçosa e, deve ter sido um mês atrás, o prefeito Raimundo Nonato, ele foi convocado para estar aqui junto com o secretário de Agricultura, e eu fiquei muito incomodado com uma fala, e eu tenho tranquilidade de falar aqui, porque eu já falei pessoalmente para ele, quando ele fez críticas ao deputado Reginaldo Lopes, e eu achei críticas muito injustas, porque não é o fato de se ter ou não ensino superior, de ser analfabeto ou não, que faz com que as demandas sejam atendidas. Então, eu acho que essa história de vitimização, isso não cola para mais ninguém. Se nós vamos em Brasília, somos recebidos, é porque nós temos propostas para serem apresentadas e essas propostas são apoiadas pelos parlamentares. Se o prefeito não tem conseguido agir dessa forma, não vamos culpar os parlamentares. Por que eu falo isso? Porque esse projeto é um projeto extremamente complexo, apartidário. O deputado Reginaldo Lopes, como vereadora Jamile, tem nos ajudado muito. Deputado Rodrigo de Castro, senador Rodrigo Pacheco, porque não é algo simples, não, é muito complexo. Muitos vereadores aqui ajudando. Então, é momento de somar esforços e não achar que está sendo perseguido por isso, por aquilo. E me incomodou particularmente, eu fui citado, sendo que eu não tenho nada a ver com essa história, não. Eu estou cumprindo o meu papel como reitor da universidade, e gostaria, como cidadão viçosense, que o nosso prefeito também cumprisse o seu papel. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque foi uma crítica totalmente injusta, e eu fiquei constrangido, porque a todo momento eu estou demandando dos parlamentares, o deputado Rodrigo de Castro, o deputado Reginaldo Lopes, e a todo momento também nosso prefeito tem criticado esses mesmos parlamentares. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, e não deve ser dessa forma, né, e não será assim que nós vamos conseguir equacionar problemas da cidade de Viçosa. Nós temos que unir esforços. Outra questão também, que recentemente nós tivemos aí circulando em alguns grupos de WhatsApp, uma mensagem de um ex-superintendente do Hospital São João Batista, que também me chamou a atenção. Eu sou muito pragmático e objetivo. Eu acho que, assim, certas pessoas já tiveram muitos anos para resolver os problemas e nunca resolveram absolutamente nada. E agora parece que querem ser salvadores da pátria, né? Nós estamos empreendendo esforços em conseguir um hospital universitário. Agora, isso não impede que outras ações sejam feitas. Tanto que eu tenho colocado isso claramente, vereadora Jamile. Nós temos que ter ações de curto, médio e longo prazo. O hospital universitário é uma ação de médio e longo prazo, não é uma ação que vai resolver o problema de saúde da população no presente momento. Então, nós temos que ter um somatório de esforços, e eu fiquei muito triste quando eu percebo que pessoas que tiveram muito tempo para contribuir com os hospitais não o fizeram e agora ainda querem criticar a iniciativa. Eu acho que esse não é o caminho e a gente tem que ser muito claro em relação a isso. Dito essas duas questões, eu não poderia deixar de, primeiro, agradecer ao professor Bruno. Marcão, eu sempre falo, eu brigo muito com ele, porque ele me dá trabalho demais, porque essa ideia do hospital universitário partiu do professor Bruno, né, desde a gestão passada, em que ele era assessor da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e responsável por toda a área de saúde, e agora, nesse segundo mandato, assumiu a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. A primeira coisa, Jamile, faz-se necessário esclarecer o que é um hospital universitário, porque esse superintendente administrativo que eu andou criticando mostrou claramente que ele não tem a mínima ideia do que é um hospital universitário, que é totalmente diferente do que nós temos hoje, que são os 2 hospitais da cidade. Os hospitais universitários, eles são importantes centros de formação de recursos humanos, tá? Que permitem, né, centro de formação de recursos humanos na área de saúde, que se tornam locais para atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica das universidades federais. Então, os hospitais universitários, eles são para permitir campo de atuação prática dos estudantes e profissionais da área de saúde da universidade. Por isso que, inclusive, os hospitais universitários, Vanja, eles não estão vinculados ao Ministério da Saúde, eles estão vinculados ao Ministério da Educação. Isso significa dizer que eles não são importantes no campo de assistência? Ao contrário, eles são extremamente importantes, porque são centros de média e de alta complexidade. Então, o foco principal é campo de atuação prática
na área de ensino, pesquisa e extensão dos profissionais da universidade, mas nós sabemos também que eles são importantíssimos instrumentos no campo de assistência à saúde. E nesse contexto, vereador Jamile, já fica necessário destacar uma primeira questão que eu considero que é uma vantagem competitiva, né, da cidade de Viçosa e da UFV nesse caso. Quando nós estivemos reunidos em Brasília, já foram 2 reuniões com o presidente da EBSER, a primeira coisa que ele perguntou foi se nós tínhamos aqui em Viçosa ou na região um hospital regional. Por que que ele fez essa pergunta? Porque se nós já tivéssemos um hospital regional, não teria a mínima chance de termos um hospital universitário. Porque, a despeito do hospital universitário ser campo de ensino para a universidade, o governo atual sabe da importância de ter um hospital universitário no campo de assistência à saúde. Então, essa é uma vantagem em relação a outras, né, universidades que também estão pleiteando hospitais universitários. Outra coisa, o hospital universitário atende somente SUS, 100% SUS. Então, não existe essa história de incorporar os 2 hospitais da cidade. Isso não existe, tá? Porque os hospitais, eles têm que atender também convênios, atendimento particular e também SUS. Mas, se nós tivermos um hospital universitário, obrigatoriamente é 100% SUS. Nós não podemos atender convênios nem atendimentos particulares. Então, é lógico que nós temos que conviver, né, e ter, isso é salutar, um hospital universitário e ter também um ou mais hospitais filantrópicos e outros como nós temos aqui. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro, apesar desse tema, né, corriqueiramente está sendo mencionado, federalização de hospitais, esse tema, vereador Jamile, ele é equivocado. Nós não estamos tratando de federalização de hospital, porque o hospital universitário não é um hospital federal, como é o Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, porque o Hospital Federal de Bom Sucesso ele é vinculado ao Ministério da Saúde, é um hospital convencional, só que ele é federal. Nós estamos tratando de hospital universitário, que é vinculado ao MEC, não é vinculado ao Ministério da Saúde. Então, nós não estamos tratando de federalização de hospital, pegar um dos 2 hospitais e federalizar, não é isso. O que nós estamos tratando é o quê? A UFV, dentro da autonomia que ela tem, ela está solicitando a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi criada em 2011, exatamente para fazer a gestão dos hospitais universitários, está pleiteando que nós tenhamos um hospital universitário. Se isso for aceito, Sérgio, o segundo passo é avaliar o quê? Se nós vamos construir um hospital ou se nós podemos incorporar um dos 2 hospitais. Só que nós não estamos avançando na segunda etapa, vereador Gilberto. Por quê? Porque primeiro nós temos que ter autorização para ter o hospital universitário da Universidade Federal de Viçosa. E por que tem que ter essa autorização? Porque custa muito caro, Marcos. O orçamento, a EBSER, ela só trabalha com hospitais com no mínimo 150 leitos. E ela investe de 1 a 1,5 milhão de reais por leito por ano. Então, é de 150 a 225 milhões de reais por ano. Imagina se a gente conseguir isso, né? Tudo que vai acontecer na cidade de Viçosa. Só para vocês terem ideia, o orçamento da UFV, tirando despesa pessoal, é 93 milhões de reais por ano. E a gente já faz tudo que vocês conhecem. Imagina se a gente tiver um hospital universitário com um orçamento de 150 a 225 milhões de reais. Agora, é lógico que conseguir isso não é simples. A própria quantia de recursos envolvida mostra isso. E por isso que é um projeto apartidário e por isso também que a gente tem que ter muita parcimônia ao fazer críticas aos parlamentares que estão nos ajudando muito, porque o reitor, isoladamente, não tem a mínima chance de conseguir esse pleito para a cidade de Viçosa. Nós temos que ter uma união de esforço de todos vocês, de todos os parlamentares que possam nos ajudar nessa empreitada. Então, deixamos isso claro, né? Não se trata de federalização, porque se fosse federalização, nós teríamos que estar tratando com o Ministério da Saúde. E nós não estamos tratando com o Ministério da Saúde, nós estamos tratando com o Ministério da Educação, via EBSER, que é quem faz a gestão de todos os hospitais universitários vinculados à rede. Alguns dados aqui importantes, vereador Jamile, da gente mencionar. Pouco tempo atrás, eu não tinha a mínima ideia em pleitear um hospital universitário. Essa nunca foi uma demanda da UFV. Ao contrário, quando o curso de medicina foi criado, em 2010, uma das barreiras à criação, aqueles que são mais antigos aqui, era que a comunidade tinha muito medo de que, junto com o curso de medicina, se criasse um hospital.
Porque se criasse um hospital, todo hospital público é um grande sumidouro de recursos, ou seja, ele demanda muito recurso. E a comunidade universitária tinha muito medo de, ao criar o hospital, vereadora Marli, não ter mais recursos para todas as outras atividades da universidade. Então, naquela época, só se aprovou a criação do curso de medicina com um compromisso que a UFV não teria o seu próprio hospital universitário. Então, qual foi a lógica que a UFV trabalhou? Focar até atendimento secundário, por isso que nós criamos a unidade de atenção especializada em saúde, que fica lá atrás do antigo Colégio Viçosa da Prefeitura, que atende 100% SUS, todos os municípios do CISMIV, 40 especialidades, que é um verdadeiro sucesso. Então, nós ficamos até atendimento secundário e fizemos parceria com os 2 hospitais da cidade, que foram credenciados em 2013 como hospitais de ensino. Inclusive, vereadora, é uma demanda hoje que todos os reitores fazem. Desde 2013, nenhum outro hospital do Brasil foi credenciado como hospital de ensino. E qual a importância de ser credenciado? Na contratualização, eles recebem de 10% a 15% mais pelos procedimentos. Então, os hospitais de Viçosa, os 2, São João Batista e São Sebastião, eles recebem mais por procedimentos, porque eles são credenciados no MEC e no Ministério da Saúde como hospitais de ensino. Então, a nossa lógica era focar até atendimento secundário e atendimento terciário, que são os hospitais, parceria com São João Batista e com São Sebastião. Tudo vinha correndo bem, não é por acaso que o curso de medicina, pela segunda vez consecutiva, é o melhor curso do Brasil, segundo resultados do ENAD, e também vocês devem ter visto, vereadora Vanja, o curso de Direito, né, na semana passada tivemos resultado do primeiro curso do Brasil, né, segundo resultados do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho, que avalia a qualidade dos estudantes que se formam na nossa universidade, que é o índice oficial do MEC, que avalia a qualidade dos cursos de graduação. Então, para nós foi motivo de muito orgulho. Porque os outros rankings, esses rankings que aparecem, Guia da Faculdade e outros, isso não é uma informação oficial, não, tá? São instituições, empresas que estabelecem critérios e que montam esses rankings. Oficial é via INEP e via o MEC, que é o caso, né, do ENAD. Então, tudo estava indo muito bem, até que nós começamos a ter problemas com os hospitais de Viçosa. Problemas agravados com o Hospital São João Batista, chegando ao ponto de nós termos que interromper a parceria com o hospital. Mas, sabendo que os problemas eram pontuais, mais com a gestão do que com o hospital, nós não solicitamos o descredenciamento do Hospital São João Batista. Por isso que agora nós estamos em processo de retornar à parceria. E a previsão, né, Bruno, é que a partir de janeiro nós já tenhamos novamente os nossos profissionais atuando no São João Batista, porque ele continua credenciado como hospital de ensino. Caso contrário, nós não teríamos possibilidade desse retorno, porque o problema era pontual em função da gestão do hospital considerar que a parceria com a UFV não era benéfica para o hospital, como se a UFV fosse a razão de todos os problemas. Nós sabíamos que não, mas se a UFV, né, era a razão dos problemas, nós nos afastamos e todo mundo viu o que aconteceu. A situação piorou cada vez mais, né, chegando a esse estado de coisas que nós sabemos muito bem como se apresenta nos dias de hoje. Mas, como falei, como o problema não era com o hospital, e sim com os gestores, e com a mudança que ocorreu na superintendência administrativa, já fizemos várias reuniões com o novo superintendente, Belmiro, o professor Bruno está coordenando essa ação, e já em janeiro nós teremos o retorno, inclusive com aporte novamente de recursos para o Hospital São João Batista, como nós fazemos atualmente com o Hospital São Sebastião. Vereadora Jamília, agora vamos ver os passos. Eu primeiro esclareci as questões envolvidas. Nós começamos efetivamente isso no segundo semestre desse ano e avançamos bastante. No dia 18 de setembro, nós tivemos a primeira reunião com o presidente da EBSER, Arthur Quioro, que já foi ministro da Saúde, é um cara que é médico, entende muito do tema. Na época, coordenado pelo deputado Rodrigo de Castro, ele que induziu a reunião. Eu participei, o professor Bruno também participou. Nós fizemos uma exposição para o presidente da EBSER sobre a situação dos custos na área de saúde, não é só medicina, enfermagem, nutrição, são os cursos que nós temos parceria com os hospitais da cidade. Mostramos a crise na área de saúde na cidade de Viçosa, em ambos os hospitais, mais latente no Hospital São João Batista, e apresentamos também os dados dos cursos, né, da área de saúde, medicina, enfermagem e nutrição, também da UAS, da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, e também dos programas de residência que nós temos, inclusive
aqui no Hospital São João Batista foram encerrados em função, né, de todo o problema que estava acontecendo. A partir daí, e por isso justificamos a nossa demanda. O presidente Arthur Quioro, ele destacou alguns dados, vereadora. Primeiro, atualmente existem 43 universidades ou faculdades de medicina federais que têm seus próprios hospitais universitários. Juiz de Fora tem, Uberlândia tem, né, Uberaba tem, o FMG tem. No nosso caso aqui, a referência é Juiz de Fora, que inclusive está nos dando suporte. Tem também 45 faculdades e universidades que não têm hospital universitário. Dessas 45, 25 solicitaram novos hospitais universitários. E a UFV é a 23ª na lista. Isso tem que ficar claro. Vocês têm 25 demandas, isso em 18 de setembro. Pode ser que outras demandas apareceram. Se nós temos 25 reitores demandando hospital universitário, é porque esse negócio deve ser bom, né? Como diz o mineiro. E por que agora é um ótimo negócio? Porque com a criação da IBSER, toda a gestão do hospital, inclusive pagamento de pessoal e despesas, ela não é feita pela universidade, ela é feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E por isso que a demanda tem que ter o apoio de todos vocês e o apoio dos parlamentares, porque está todo mundo querendo. Porque isso resolve o problema de campo de prática para a universidade e, ao mesmo tempo, resolve o problema de saúde da região. Eu não tenho dúvida alguma e não tenho medo algum de afirmar que, se nós tivermos um hospital universitário, nós resolvemos, em definitivo, o problema de saúde pública na região de Viçosa. Porque todo mundo conhece o padrão UFV de qualidade e sabe que, se a gente entrar nisso, nós o faremos com muita qualidade. Então, é difícil, é muito difícil, eu nunca neguei, mas nós não podemos deixar de apresentar essa demanda porque é difícil. Como eu falei, com toda essa articulação política, e daí a minha tristeza ao ver o prefeito criticando, porque isso é difícil demais, nós estamos construindo, né, uma conjugação de esforços apartidária, reunindo parlamentares de PSD, de União Brasil, de PT, e sendo muito, né, pragmático, os parlamentares do PT hoje ele tem muita força no governo federal, lógico, assim como o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, porque ele controla a pauta no Congresso Nacional. Então, são os dois nomes, junto com o deputado Rodrigo de Castro. Então, os parlamentares estão unidos, trabalhando juntos, e nós não podemos ter fogo amigo aqui da cidade de Viçosa, não é? Porque essa é uma demanda extremamente importante. Como eu falei, a IBSER, ela faz gestão de hospitais com, no mínimo, 150 leitos. Os nossos 2 hospitais têm ao redor de 100 leitos cada um. Nem todos funcionando, mas eu estou fazendo números mais gerais aqui. Então, é lógico que, se nós tivermos a demanda atendida, Sérgio, de ter o nosso hospital universitário, depois nós vamos ter que ampliar leitos. Em um dos hospitais, se for incorporado, vai ter que ampliar. Mas eu não vejo muitas dificuldades, porque mesmo sem obras físicas, nós temos condições de ampliar, né? Bruno já tinha mencionado isso, o número de leitos. Só que, como a gestão dos hospitais universitários é 100% SUS, não basta querer ter um hospital universitário. Até o presidente da IBSER mencionou que tem muitos setores que chegam lá e que, ao demandarem, já saem com a negativa na hora, porque tem hospital regional na cidade, ou tem muitos hospitais funcionando bem. Locais que têm hospitais que funcionam bem, não terão hospital universitário. Essa é uma grande realidade. O mais novo, que está em fase de implantação aqui em Minas, é o da Federal de Lavras, que começou depois da gente, o curso de medicina, e já tem o seu recurso aprovado, já está construído, está faltando agora só equipar, e o recurso já está no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, já tem recurso para implementar o novo hospital universitário da UFLA. É isso que nós estamos querendo. A Universidade Federal de Viçosa é muito maior do que a UFLA, e nós merecemos ter o nosso próprio hospital universitário. Mas aí são 3 passos para a gente finalizar aqui e abrir para o esclarecimento de dúvidas. São 3 passos fundamentais nesse processo. Como a gestão dos hospitais universitários é 100% SUS, o primeiro passo é uma análise por parte da IBSER, vereador Rafael, se Viçosa comporta um hospital universitário, que é o chamado estudo de viabilidade. E é isso que nós já conseguimos, né, que seja feito. Ou seja,
aquela fila de 25 hospitais, e que nós estamos na 23ª posição, nós já, entre aspas, furamos essa fila, com apoio político. Nós já reunimos 2 vezes com o ministro da Educação, 2 vezes com o presidente da IBSER, com todos esses parlamentares, todas as reuniões demandadas pelos parlamentares, não foram pelo reitor. Eu tenho dificuldade, como reitor da UFV, conseguir uma agenda com o ministro. Eu estive com ele ontem, que eu sou presidente da Comissão de Financiamento da ANDIFES, que é a associação de todas as universidades federais do Brasil. Porque a agenda do ministro, vocês sabem que ela é complexa. Então, todas essas reuniões foram demandadas pelos parlamentares e prontamente atendidas. E eu estive acompanhando-os nessa reunião. Então, nós já demos o primeiro grande passo, que é esse estudo de viabilidade, que demora ao redor de 3 meses, e o MEC já deu autorização para que a IBSER faça o estudo. Por que é o MEC? Porque a IBSER é vinculada ao MEC. E, como eu sabia dessa reunião do dia de hoje, ao redor de 5 horas, eu liguei para o deputado Reginaldo Lopes. Por coincidência, vereadora Jamília, ele estava reunido com o presidente da IBSER, foi, muita coincidência, e aí eu cobrei essa confirmação, e ele, na hora, confirmou que realmente o estudo de viabilidade está, em fase de execução, e mais do que isso, confirmou com o presidente da IBSER que uma comitiva da IBSER virá em loco aqui em Viçosa para analisar, certo, as condições para termos aqui um hospital universitário. Por quê? Porque a IBSER, ela pega, Marcos, dados do SUS, do Ministério da Saúde, para avaliar se Viçosa comporta ter um hospital universitário com, no mínimo, 150 leitos. Então, essa que é a fase atual. Feito isso, certo? E se esse estudo de viabilidade for favorável, e nós temos convicção que será, aí passa para uma fase mais complexa ainda, que é uma articulação política ainda maior para garantir orçamento. Que aí nós precisamos garantir orçamento. E aí, novamente, os parlamentares têm que nos ajudar. Ou seja, tem viabilidade técnica para ter um hospital universitário? Sim. Agora, depende do MEC ter o orçamento para ter mais um hospital universitário. Tendo esse orçamento, eles fazem um contrato de gestão, porque a gestão é feita pela IBSER, esse contrato de gestão demora ao redor de 6 meses, e se for incorporar algum hospital, demora mais ou menos 1 ano para esse processo de transição. Observem que, em nenhum momento, nós procuramos nenhum dos 2 hospitais para tratar desse assunto. Por quê? Antes de tratar se nós vamos construir um hospital ou incorporar algum, nós temos que conseguir que a UFV tenha o seu hospital universitário. Isso é o mais difícil. O restante, tudo é possível. É lógico que a IBSER, ela não incorpora hospitais com dívidas. Então, essa é uma outra questão. Ou seja, se nós tivermos autorização para ter o nosso hospital universitário, ela só incorpora hospitais totalmente saneados. Então, nesse prazo de 1 ano ou 1 ano e meio, que é de transição, se houver incorporação, se tiver algum consenso em relação a isso, nós temos que encontrar maneiras de sanear, certo, esse hospital. Vamos trabalhar que a dívida é 35, 40 milhões de reais, por exemplo, do São João Batista. É um montante de recursos que a gente vai ter que conseguir para equalizar as dívidas, e aí sim tem que ser feita doação do hospital para a UFV. O hospital sendo da UFV, a UFV faz um contrato de gestão para a IBSER fazer a gestão desse hospital universitário. A vantagem é que toda a despesa, todo o recurso é por conta da IBSER. Okay? Então, grosso modo, são essas questões, e eu espero ter conseguido esclarecer, pelo menos parcialmente, para a gente equalizar o nível de conhecimento, evitar ruídos adicionais. Então, a gente está numa fase de trabalhar muito calado, porque é a fase de garantir, primeiro, o estudo de viabilidade, a gente já conseguiu que ele esteja em fase de execução. Tendo o ok, aí nós vamos ter que contar com a colaboração de todos vocês para a gente conseguir o apoio político. Então, nós estamos com um apoio muito forte, particularmente, como eu falei, do senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, ele hoje tem um prestígio muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, na realidade foi ano passado, mas nós recebemos esse ano, com intervenção da vereadora Vanja, nós conseguimos 51 milhões de reais de emenda individual do senador Rodrigo Pacheco para as 11 universidades federais de Minas Gerais. A UFV recebeu 5 milhões de reais. O novo departamento de Direito, que nós vamos começar a construir ainda esse ano, ele vai iniciar com esses 5 milhões que foram conseguidos nessa emenda parlamentar do senador Rodrigo Pacheco. Então, e para o próximo ano, ele aportou 200 milhões de reais. Tá?
para universidades e incluiu também os 5 institutos federais que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que nós temos alguns trunfos nessa jogada. Outra questão também, que o senador Rodrigo Pacheco, ele é bastante fiel ao UFV, ele é da região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, e nós, recentemente, criamos, né, o curso de medicina. E ele mencionou para o ministro da Educação, em reunião presencial, que esse era um projeto prioritário do seu mandato, enquanto senador. Então, é lógico que isso acabou dando muita força e também gera um compromisso muito grande dele com o UFV. Então, eu acredito que, fazendo tudo direitinho, sem fogo amigo, sem ruídos desnecessários, lembrando que essa ação que nós estamos empreendendo, Marcão, não inviabiliza em nada qualquer outra ação que qualquer, né, pessoa mais inteligente do que a gente, que às vezes fala muito e faz muito pouco, né, queira fazer. Não tem nada. Quaisquer outras ações que se queiram implementar poderão ser feitas, porque isso é um hospital universitário, que tem como foco campo de prática para os nossos profissionais, mas como efeito secundário e muito importante, tem assistência à saúde. É exatamente, Jamile, como o CAP Colune, Colégio de Aplicação Colune. O Colégio de Aplicação Colune, que é o melhor colégio público de ensino médio do Brasil, por que ele é de aplicação? Às vezes a gente não para pensar. Ele é de aplicação porque ele é campo de aplicação para as licenciaturas da universidade. Ele é campo de prática para todos os licenciandos da universidade. A formação dos alunos no CAP Colune é consequência. A prioridade dele é ser campo de atuação para os alunos de licenciaturas da UFV. A mesma coisa do hospital universitário. O foco principal dele é campo de prática para os alunos da área de saúde. Mas a consequência é atendimento, né, em saúde para toda a população. Obrigado, vereador. Professor Demétrios, já tem alguns inscritos já. Aí os vereadores poderão fazer a pergunta para o reitor Demétrios e para o professor Bruno. Primeiro inscrito, Jamile, você já respondeu as perguntas, né? Tá. Próximo vereador, Daniel Cabral. Boa noite, mais uma vez. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Bruno, a figura do Demétrios, o magnífico reitor, por estar aqui, mais uma vez, na Casa Legislativa, e dizer que a gente se orgulha muito de vocês, do trabalho que vocês vêm fazendo, porque não tem como não mencionar a Universidade Federal de Viçosa como um instrumento realmente de desenvolvimento para a nossa cidade, o qual a universidade que vem atuando, aqui tem o Dr. Bruno também. O que seria do UFV, né, quando a gente viveu aquele momento difícil da pandemia, sem a Universidade Federal de Viçosa? E aqui a UFV, mais uma vez, se mostra comprometida com a cidade, vem desempenhando esse papel, não só nessa área, mas em várias outras. E a gente fica muito feliz, porque, inclusive, nós estivemos também com o deputado Reginaldo Lopes, e o deputado Reginaldo Lopes disse, né, que se não for o UFV, de fato, tomando essa iniciativa, dificilmente também a gente conseguiria caminhar, avançar nessa discussão. Então, eu quero aqui parabenizar, de antemão, né, o reitor, o Dr. Bruno, por terem aí topado, né, essa articulação política nesse aspecto. E ficou muito claro na sua apresentação, reitor, eu queria que você falasse para a gente, né, enquanto Câmara aqui, também enquanto Prefeitura, enfim, nesse aspecto, né, agora a gente vai ter o estudo de viabilidade, né, caso seja, a gente tenha essa notícia positiva, nessa questão do construir ou incorporar. Se a gente tiver que incorporar, né, se esse for o caminho, o que a gente pode fazer enquanto Câmara, o que a Prefeitura pode fazer nesse sentido? Você muito bem já mencionou essa questão da articulação política, dos recursos. Eu também olhei um pouco o estudo da IBSER e realmente é isso. Se for, por exemplo, a questão da incorporação, a gente sabe que a gente precisa, primeiro de tudo, cuidar da dívida do hospital, então sanar esse grave problema. E a UFV já tem trabalhado nesse sentido de resgatar essa parceria com o Hospital São João Batista, ajudar a saúde nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer? Porque, como você muito bem disse, é uma questão partidária, a gente precisa de um esforço realmente coletivo de todos nós em prol dessa pauta. Então, como que a gente pode fazer se a gente chegar nesse consenso de incorporar, né? Quais são as negociações, os trâmites,
A gente está falando de desligar um hospital, de certa forma, para que ele seja transferido para a Universidade Federal de Viçosa. A gente sabe que não é de um dia para o outro, então, a longo prazo. Então, como que a gente pode se preparar? Como que a Câmara pode se preparar? Porque a gente sabe que envolve os servidores também do hospital, que já tem procurado, inclusive, gente nesse sentido. Então, para a gente também, né, passar as informações corretas e como que a gente pode preparar a cidade, os hospitais. Não estou dizendo que vai se incorporar, mas caso for, né, para a gente nos programar enquanto Câmara, Poder Executivo, o que você nos recomenda nesse aspecto? Obrigado. Seu questionamento é muito importante, vereador Daniel Cabral. Como foi mencionado, são ações complexas, que demoram um certo prazo, e por isso mesmo, nós não estamos focando só no hospital universitário. Nós estamos, por exemplo, retomando a parceria com o Hospital São João Batista. Isso é a prova cabal de que são múltiplas ações que devem ser implementadas, porque o problema de saúde da população é para hoje, né? Na realidade, é para ontem, né? Então, não adianta ficar esperando algo que é daqui a 1, 2 anos, né? Agora, eu tenho procurado, vereador, e eu acho muito bom que nós tenhamos sido convidados para estar aqui, para esclarecer, aproveitando, né, toda a audiência que as mídias sociais da Câmara Municipal de Viçosa têm, esclarecer isso tudo. A gente está procurando agir sempre com muita responsabilidade, né? No presente momento, vereador Daniel, o nosso foco é a primeira etapa, que é conseguir que a UFV tenha autorização para ter o seu hospital universitário. Se nós tivermos essa autorização, a consequência é muito simples, tá? Porque eu aprendi uma coisa na vida de gestor, que tudo é difícil, mas o mais fácil é construir prédios, construir obras. O difícil é manter. E tendo autorização para ter hospital universitário, a manutenção é garantida. Então, se nós vamos construir o hospital, se vamos incorporar, para mim isso é a parte mais fácil do processo. O difícil é garantir que a UFV tenha um hospital universitário vinculado à IBSER. Por isso, doutora Vângela, nós fizemos essa negociação, Marli, em Brasília, sem precisar consultar o Conselho Universitário do UFV. Por quê? Lógico que depois nós informamos tudo, mas por quê? Porque dessa forma que nós estamos agindo, não impacta 1 centavo o orçamento do UFV. Ao contrário, se nós tivermos o hospital universitário, nós não precisamos mais aportar recursos para os 2 hospitais da cidade. Então, folga, inclusive, a questão orçamentária da UFV. Então, Daniel, né, de forma muito direta, o nosso olhar hoje é para conseguir a autorização do hospital universitário. O primeiro passo foi dado, né, que é o estudo de viabilidade. Segundo, tendo essa sinalização positiva, né, e quando vier essa comitiva da IBSER, é importantíssimo que os vereadores estejam presentes, nós consigamos o apoio político para autorização para a UFV ter o seu hospital. A partir daí, nós vamos sentar e dialogar o que é melhor. É lógico que, de maneira preliminar, Viçosa não comporta 3 hospitais. Então, o mais coerente, até porque o Hospital São João Batista tem uma infraestrutura física muito boa, o mais coerente é manter um hospital, por exemplo, São Sebastião, e incorporar. Mas esse é um próximo passo, e eu evito ficar falando muito nisso, porque seria antiético falar disso sem conversar com, né, o conselho da FAV, mas com o promotor, doutor Luiz Cláudio, a gente tem mantido, né, totalmente informado sobre tudo, e a gente considera que tem execuibilidade. A gente não costuma entrar para perder, não, João. A gente entra para ganhar, mas sabendo que é muito difícil. Mas se nós conseguirmos isso, gente, é revolução total, né, para a saúde de toda a região. Então, porque o hospital universitário, de maneira inequívoca, funcionaria como um hospital regional atendendo toda a população. Isso para o município seria uma maravilha, porque desoneraria muito, né, o próprio município de demanda, já que todos os profissionais, sem exceção, ou são da UFV ou são contratados pela IBSER, né, e não dependendo de parceria, por exemplo, com o município. Okay? O próximo vereador inscrito, o vereador Marcão do Paraíso. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o reitor Demétrios, ao Bruno. Obrigado por vir aqui explicar, né, todos os colegas vereadores.
Eu e o Sérgio, como faz parte do comitê, a gente já está ciente do assunto lá, que foi debatido na reunião. E a gente fica muito feliz quando a gente vê a fala do reitor aqui, né? Explicar tão bem explicado para a gente gostaria realmente que toda vez que viesse pessoas aqui, principalmente executivo, que fosse feita uma explicação tão bem feita e ter o empenho que vocês têm nessa questão da saúde. Por várias vezes, né, eu e o vereador Marcos estivemos com vocês reunidos na universidade, tentando resolver essa questão da saúde, várias reuniões no executivo, várias reuniões nos hospitais, e chegou a um ponto que realmente não dava mais, tinha que ser pensado outra coisa para ser feito melhorar a saúde da nossa população. E a gente vê que realmente o caminho tem que ser feito é isso agora, é criar o hospital universitário. Não tem outro caminho. A gente vê que Viçosa chegou a um ponto da nossa saúde, e aí, como você disse na sua fala, Demetrio, nos estranha muito, porque a saúde de Viçosa ela vem tendo aí, no mínimo, uns 10, 15 anos só caindo na situação da saúde. E aí, pessoas que ficaram lá administrando hospitais por 10, 15 anos, não fizeram nada. E agora que tem pessoas querendo fazer, criticam uma coisa dessa situação. Então, a gente lamenta pessoas, às vezes, que tentam puxar para trás. Eu acho que todos nós, independente de partido aqui, como você diz, né, nós temos deputado do PT, do PSDB, do União Brasil, nós temos deputado de todas as áreas, né, Rodrigo Pacheco, senador, que está tentando realmente ajudar a cidade de Viçosa a resolver essa situação do nosso município. Porque realmente, eu como vereador, estive várias vezes nas portas dos hospitais, eu falo isso constantemente aqui, as pessoas têm morrido nas portas dos hospitais por falta de atendimento. Isso aí, a gente vê quando a gente vai lá, a gente está vendo pessoas reclamar que não está conseguindo fazer coisas simples, às vezes, um exame, uma ressonância nos hospitais, equipamentos dos hospitais quebrados, muitas vezes ficando lá sem o aparelho no momento necessário. Então, assim, eu fiquei até, na reunião que teve lá na prefeitura, eu fiquei até abismado a pessoa reclamar que nós iríamos receber um recurso de 225 milhões por ano, né? E a pessoa reclamou, disse que não vai gastar muito dinheiro, para quê? Mas como assim gastar muito dinheiro? A saúde, a população paga imposto e merece essa questão de ter o atendimento ideal, e a pessoa puxando realmente para trás, não entendi, tentei conversar com essa pessoa, tentei entender, realmente não entendi o posicionamento dessa pessoa. Acho que todos que estavam lá é favorável. Vocês da universidade, a gente realmente tem que dar os parabéns, porque quantas vezes a gente foi no hospital e muitas vezes a gente escutou lá que a universidade só atrapalha o Hospital São João Batista. É muito triste a gente escutar isso. A gente sabe a diferença que vocês fazem nos hospitais, que seus residentes fazem nos hospitais, é só elogio de tantas pessoas que passam por lá. Então, agradecer a vocês pelo desempenho que vocês têm, agradecer principalmente ao Bruno. Eu sei o tanto que o Bruno sente, né, Bruno, essa questão do sofrimento da população. Então, você vendo o sofrimento da população, você vendo aquela referência que vocês têm lá em cima, né, da UAI, lá em cima da prefeitura, que tem como melhorar, que tem como a saúde nossa primária ter uma evolução aqui no nosso município. E a evolução é através do hospital universitário. Então, a gente realmente agradece a vocês por estar fazendo. A obrigação talvez nem seja sua, a obrigação do Poder Executivo, em vez de ficar puxando para trás, que ajude nessa força-tarefa, que realmente é difícil, é um começo, como você disse, mas a população está ansiosa por ver esse hospital universitário. E eu tenho certeza, pela sua administração, pelo empenho seu, pelo empenho do Bruno e pelo empenho dos deputados que estão correndo atrás, isso vai sair. E Viçosa vai ter, assim, não só Viçosa, toda a região vai ter uma melhora na nossa saúde, assim, que vai significar muito, não só para nós que estamos aqui hoje como vereador, vocês estão como reitor, o prefeito que está lá hoje, nós vamos passar disso aqui, né? Ninguém vive disso aqui, mas vai deixar um fruto muito, muito bacana na nossa cidade. Pode contar com o mandato desse vereador, nós temos cobrado os nossos deputados e vamos continuar cobrando que eles possam realmente melhorar a nossa saúde. Obrigado por tudo que vocês têm feito para a nossa cidade. Obrigado, vereador Marcão. E só complementando, eu acho que o que tem que ser deixado bem claro, e essa conversa que nós estamos tendo, é fundamental para esclarecer os próprios vereadores e toda a população, que não tem nenhuma ação que ela contradiz outras, não.
quaisquer outras ações, elas devem continuar sendo colocadas em práticas. O que eu acho é o seguinte, não existe solução simples ou simplista para um problema que é complexo demais. Então, salvador da pátria não existe. Essa é a primeira coisa. Então, e aí o que me incomoda, vereadora Jamília? Porque as pessoas têm que entender daquilo que elas vão falar. Então, nós apresentamos que um hospital universitário ele custa ao redor de 225 milhões. Criticar que nós vamos trazer 225 milhões para a cidade de Viçosa, eu nunca vi disso. Todo mundo está querendo isso, né? Mas aí fala assim, não, com 10% disso, a gente resolve o problema dos hospitais. Mas não existe essa possibilidade, gente. Vamos entender. Nós somos vinculados ao MEC. A UFV não tem como demandar recursos no Ministério da Saúde. Eu não posso chegar no Ministério da Saúde e pedir recurso para a saúde de Viçosa. O prefeito pode, vocês podem, o secretário estadual de saúde, eu não. Eu só posso ir no MEC. E no MEC, a única alternativa é ter o hospital universitário. Então, não tem essa história. Ao invés de trazer 225, traz só 20, 25 e já resolve o problema. Eu não consigo fazer isso. O que nós conseguimos é trabalhar intensamente para tentar trazer o hospital universitário. É lógico que eu sei que se eu tivesse 25 milhões para passar para os 2 hospitais, que melhoraria. Mas não resolve. Nós sabemos que os 2 hospitais viraram um buraco negro, né? Tudo que cai ali vai embora, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, o primeiro, e o Daniel perguntou assim, como pode ajudar? Primeiro passo, apoio político para a gente ter um hospital universitário. Segundo passo, uma nova mobilização para que a gente consiga, se definirmos que a incorporação é o melhor caminho, quitar as dívidas. E, por aquilo que pareça, eu acho que isso é facílimo. Sabe por quê? Porque o que falta hoje, Marcão, é credibilidade. A gente não percebe hoje as pessoas da cidade compelidas a doar, a ajudar, porque foram tantas decepções ao longo dos anos que ninguém mais está disposto a ajudar, né, se algo não mudar. Mas se a gente tiver uma definição que a UFV vai ter o seu hospital universitário, eu considero que a gente consegue equacionar esse problema de dívida fácil, porque esse não é o maior problema, porque são 40 milhões, sendo que depois nós vamos receber 225 por ano. Então, é lógico que isso daí os próprios parlamentares, o próprio deputado Reginaldo, o deputado Rodrigo mencionaram que ajudam nessa ação. Só que hoje os parlamentares, eles não estão mais empolgados em aportar recursos para os hospitais, porque, infelizmente, aporta recurso e não tem resultados, né, em termos de melhoria da qualidade da saúde para a nossa população. Demetrios. À vontade. Pode falar, Bruno. Tem mais 40 segundos ali. Além disso, a gente tem que considerar o investimento do hospital universitário em termos de qualidade. Eu até recomendo, né, que vocês sigam as redes sociais da IBSER, eu estou seguindo, né, há um tempo, pra vocês verem os serviços que são prestados. A questão do vínculo, né, trabalhista, que eu acho que é uma coisa importante, do pagamento. Todo mundo tem vínculo, tem direitos trabalhistas, licença maternidade, e para toda a equipe. Então, isso também é uma coisa a ser valorizada, né? A gente sabe que hoje muitos dos profissionais prestam serviço para pessoa jurídica, então, se o cara, tem um problema aí, acabou, ele não recebe. Então, assim, às vezes as pessoas fazem uma conta muito simplista, né, mas não incorpora outras questões que são relevantes e que o trabalho, né, que a IBSER faz em todos os hospitais universitários do Brasil tem de repercussão, né, para a sociedade. É o que o Demétrio disse, o que a gente mais busca é a questão do campo de prática, mas em consonância a gente sabe do que isso melhora para a população como um todo, principalmente a população carente. Eu sou defensor do Sistema Único de Saúde, acredito num Sistema Único de Saúde forte, de qualidade, e a gente acha, né, que se isso for incorporado, é um presente para a universidade, que vai fazer 100 anos daqui a 3 anos, é um presente para a cidade, e a gente vai buscar isso, né, enquanto existir aí esperança para que a gente consiga, né, esse caminho que pode solucionar o problema, não todo, né, vamos dizer assim, mas grande parte, né, na atenção hospitalar para os pacientes vinculados ao Sistema Único de Saúde, com a criação, né, de um hospital universitário, seja construído ou incorporado. Próximo vereador Sérgio Marota. Boa noite, presidente Rafael, novamente, professor Demétrios, Bruno. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer, professor, de o senhor estar presente aqui, esse elo do Poder Legislativo junto à coordenação da UFV. É muito importante, né, para a gente poder construir junto aí ideias para o futuro, mas, de antemão, eu quero aqui parabenizar o Bruno
por essa ideia maravilhosa, né? O senhor disse que essa ideia foi do Bruno, e a gente sonha com isso. Quem sabe, completando esses 100 anos da UFV, isso será implantado em Viçosa. E não me atenho a dizer que vai ser a maior conquista do século, né? Ainda mais se vir para o Hospital São João Batista, que eu sou morador, sou puxa-saco ali do Hospital São João Batista, né? Moro ali há 20 e tantos anos, acompanho, professor, a labuta daquele hospital, desde a época do Mimi, do Sérgio, e agora os outros que estão na coordenação. O Marcão disse, a gente faz parte de um grupo que o Bruno também está presente. Hoje mesmo chegou várias perguntas lá que as pessoas não conseguem nem responder. E nós que somos ali né, igual foi citado na última reunião, né, a costa larga ali da população, né, que tem que trazer as informações para a população de como andam os hospitais de Viçosa. A gente fica até com receio de falar, né, Marcão? Infelizmente, a situação continua caótica, entendeu? A gente recebe aqui informação que a todo momento o hospital pode vir numa crise pior ainda. Então, quer dizer, esse sonho de trazer o hospital universitário para dentro de Viçosa é um sonho de todos. Eu quero, primeiramente, aproveitar, né, agradecer o empenho aí do nosso deputado federal, o Rodrigo, né, o Rodrigo de Castro, que sempre teve um olhar sensível à saúde de Viçosa. Tivemos junto no gabinete dele, eu, o João, o Gilberto, o Robson, e ele falou isso, Marcos, que desanima, sabe professor, de enviar recursos para os hospitais de Viçosa por ser esse buraco negro aí. Não saber aonde está indo o dinheiro, onde está sendo investido, o que vai resolver com a emenda parlamentar. E eu creio que a UFV, né, trazendo força nessa demanda aí, vai resgatar novamente né, a credibilidade junto aos nossos senadores, aos nossos deputados, e a gente vai poder viver dias melhores aí. Uma pergunta rapidamente. Viçosa, como foi, né, o melhor curso de medicina da UFV, isso conta para acelerar esse processo, vista dizer que o senhor falou que a gente está em 23º colocado, e a outra, abrindo esse hospital da UFV, né, se no caso for no São João Batista, que é o sonho maior, o curso de medicina acaba aumentando o número de vagas? Perfeito. Suas colocações foram muito importantes, vereador Sérgio, e só confirmando, o deputado Rodrigo tem sido um grande parceiro. Como eu falei, foi incrível, né? Nós reunimos no dia 18 de setembro com o presidente da EBSER e 3 dias depois ele conseguiu audiência com o ministro da Educação para a gente apresentar a demanda, porque quem autoriza é o Ministério da Educação, já que a EBSER está vinculada ao Ministério da Educação. Então, depois, na outra semana, o deputado Reginaldo Lopes, então, e tudo sendo feito de maneira muito tranquila, tá? O deputado Reginaldo entrando em contato com o deputado Rodrigo, somando esforço. Eu acho que isso é legal, porque é um projeto apartidário. As 3 questões que você pontuou. É um sonho, é um grande sonho, difícil, mas é um sonho que, se nós sonharmos juntos, né, eu acho que nós temos plenas condições de executá-lo. Não tenha dúvida que uma das questões que nós colocamos na hora para o ministro e para o presidente da EBSER foi o fato de nós sermos, por 2 vezes consecutivas, o melhor curso de medicina do Brasil, e isso está em risco, na medida em que, se os hospitais não funcionam bem, todos sabem que o curso de medicina, a maior parte da sua carga horária é em campo de prática. Nos hospitais, os 2 últimos anos, 100% são internatos. E é lógico que, se a qualidade dos hospitais é ruim, por exemplo, nós encerramos uma série de residências que eram no Hospital São João Batista. Então, é lógico que isso prejudica de maneira decisiva o custo de medicina. Então, esse é o nosso principal argumento. Porque quando nós fomos lá, é lógico que nós falamos, mas o principal argumento, Sérgio, não era o caos na saúde pública de Viçosa com problemas de atendimento da população, porque isso, o foco tem que ser no Ministério da Saúde. Na educação tem que falar o seguinte: o caos da saúde pública tem impedido que nós tenhamos campo de prática para os nossos estudantes e profissionais da área de saúde. Então, eles entenderam claramente. Lógico, se nós tivermos mais leitos, nós podemos sim, nós já aumentamos, tá? Então, passa em primeira mão também, nós ampliamos de 50 para 60 vagas, né, na medicina. Então, para o próximo, só falta uma autorização do MEC, a gente já espera que no próximo edital do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, nós já tenhamos 60 vagas para o curso de medicina, ao invés de 50.
E por que eu falo isso? Porque tem uma relação entre número de vagas e número de leitos. Se você não tiver leitos, você não pode ofertar mais vagas nos cursos de medicina. Só existem 5 cursos que as universidades não têm autonomia para criá-los. Medicina, enfermagem, psicologia, né, tem mais alguns, são só 5. Todos os outros, a universidade ela pode criar sem precisar de autorização do próprio MEC. Direito também não tem. Medicina tem que ter e o número de vagas também. Vocês devem ter visto que, recentemente, o MEC abriu um edital para a criação de novos cursos de medicina aqui em Minas Gerais. E, nesse novo edital, Edenilson, estabeleceu o quê? Só pode criar curso agora por regiões de saúde. Estabeleceu apenas 7 regiões de saúde em Minas que poderão ter novos cursos de medicina e só poderão ter 2 cursos com 60 vagas, ou seja, só poderão ser abertas 120 vagas, né, nas instituições privadas. Viçosa está fora, que tem o FV. Então, por exemplo, a Univiçosa não tem a mínima possibilidade nem de participar do edital, porque na região de saúde da qual nós fazemos parte, não entrou no edital que foi estabelecido pelo MEC, porque nós já temos vários cursos de medicina na região. Rio Paranaíba está na região de São Gotardo e de Patos de Minas. Com a criação do nosso curso lá, essas 2 regiões foram tiradas também desse edital, já que vai criar uma universidade pública de medicina lá, ou seja, curso público, as privadas não poderão realizar. Então, não tenha dúvida que isso impacta de maneira muito positiva e que a qualidade do curso de medicina do FV foi um dos principais argumentos que nós apresentamos, né, e que sensibilizou muito, né, o presidente da EBSER nas 2 reuniões que nós tivemos com ele. Próxima inscrita, vereadora Vanja. Boa noite, professor Demétrios, professor Bruno. Muito obrigada pela disponibilidade de vir até aqui, ainda mais sabendo, né, que você, reitor, saiu hoje de Fortaleza, compromissado, como sempre foi, está aqui. Nem parece uma viagem tão cansativa, mas nessa disposição toda para dar todas as explicações possíveis. E eu quero registrar que eu reconheço em Vossa Excelência um grande líder e um gestor impecável. Talvez esta seja a razão de que, quando você esteve em Brasília à procura de recursos, você foi recebido, foi aceito e atenderam o seu pedido. Porque a gente só aposta naquilo que a gente sabe que vai dar certo. Aportar recurso onde você sabe que não vai dar certo, você não aporta. Eu sou uma pessoa que, hoje, se eu tiver entre aplicar em quem não sabe gerir e quem sabe, aplicaria todos os recursos possíveis em Vossa Excelência. Pode ter certeza. E essa tentativa que eu assisti até agora, que você disse que não é incansável, né? Isso aí eu sei que você nós sabemos que, para a gente conseguir algo, você tem 50% de chance de conseguir e 50% de não conseguir. Então, se você desiste, você já não conseguiu. Então, eu não duvido de forma alguma que essa demanda, a Universidade Federal de Viçosa sairá vitoriosa, com toda certeza, Demétrios. E prova disso, né, que você atua muito além das 4 pilastras, se envolve em tudo para beneficiar, no todo, a comunidade viçosense. Veja que o trabalho e as viagens incansáveis que você tem feito, né, em busca justamente desse hospital universitário, de ver o que pode ser feito para ajudar os hospitais de Viçosa. E agora, hoje, por incrível que pareça, eu manifestei, quando você já estava aqui na nossa casa, e disse que eu cobrei um projeto de lei que eu apresentei, foi sancionado, sobre aquela manobra de Heinrich, que as pessoas, quando se engasgam, e a gente sabe que realmente causa, muitas vezes, a morte. E coloquei, pedindo mais uma vez, reiterando, que se cumpra essa lei. E aí eu tive uma agradável surpresa, professor Demétrios. Recebi no intervalo o telefonema da Cida. A Cida, ela é... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. A Cida, ela é coordenadora da Secretaria coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, aqui de Viçosa. Então, estava acompanhando a nossa reunião, né, e não foi o secretário, foi a coordenadora. Aí ela me informou
que ela foi procurada pela professora Cida, para a professora Catiúcia, para ofertar uma capacitação na rede de ensino municipal para 72 servidores por sábado. Isso significa que, em dezembro, já terão 92% dos servidores da rede de ensino já capacitados. Então, novamente, a Universidade Federal de Viçosa fazendo a diferença na nossa cidade. Então, agradeço a sua pessoa e as explicações que eu ouvi até agora foram suficientes para poder ter o meu entendimento. É simplesmente cumprimentá-lo mais uma vez junto ao Bruno e você reconhecer nele a pessoa que saiu à frente. Isso sim é grande líder, isso sim é humildade. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, vereadora. E eu sempre reconheço, eu acho que o diferencial da gestão é trabalhar em equipe. Muitas vezes a gente que está no topo, né, assim, da cadeia, ou seja, que está como o líder, o gestor, às vezes recebe os elogios, mas as coisas não acontecem por acaso, só acontece quando você tem um time muito bom ao seu lado. E eu faço questão sempre de me cercar de pessoas éticas, honestas e competentes, porque senão as coisas não acontecem. E eu brinco muito com ele, que ele me dá trabalho demais, porque ele tem ideias, né? E nesse caso do Hospital Universitário. E por quê, Vanja? Porque nunca passou, eu reconheço isso claramente, nunca passou dos meus sonhos ou pesadelos ter um hospital universitário, porque eu sei da complexidade. Só que chegou um ponto que o que estava em risco, vereador Sérgio, são os custos da UFV, não é simplesmente o atendimento, né, da população. E aí nós não temos outra alternativa. Nós encerramos a parceria com o São João Batista, mas o São Sebastião ainda apresenta problemas e nós não temos um plano B. E se o Hospital São Sebastião também colapsar? Ué, o que nós vamos fazer? Então, isso nos motivou a entrar nesse desafio e eu não tenho dúvida. Como eu falei, eu entro para ganhar, eu não entro para perder. Se nós entramos nisso é porque nós temos convicção que existem chances, né, de êxito, e nós vamos mover montanhas para que isso aconteça. E por isso que eu peço é que nós estejamos sempre juntos, evitando fogo amigo, tá? E fogo amigo é tudo que a gente não precisa nesse momento. A gente faz um trabalho muito grande com os parlamentares e se eles começam a receber críticas da própria cidade de Viçosa, fica numa situação muito difícil. Como eu falei, a UFLA conseguiu na gestão, antes da gente assumir a reitoria, se as gestões passadas tivessem pensado nisso, talvez nós já tivéssemos o nosso hospital hoje, né? Porque no novo PAC já teria a previsão. Mas o próprio Reginaldo Lopes falou hoje que existe uma perspectiva muito grande, vai sair um outro PAC, além desse, que já está em curso, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir os recursos. E aproveitando para expressar o prazer e a satisfação de retornar a essa casa, agradecer à vereadora Jamile pelo convite, justificar que eu não vim na semana passada porque eu estava em viagem, mas de imediato eu procurei estar aqui presente. E como você falou, é o seguinte, eu estava ontem até às 7 horas da noite reunido com o ministro da Educação. E vocês sabem que Fortaleza, as capitais do Nordeste, voam muito difícil. Eu saí 2h30 da manhã de Fortaleza, cheguei, eu não dormi um minuto essa noite, mas eu fiz questão de estar aqui porque eu acho que é extremamente importante não vender ilusões, ser muito realista, deixar claro que esse é um grande sonho para todos nós, mas que nós temos que ter outras ações sendo realizadas paulatinamente, e a prova disso é que nós aceitamos retomar a parceria com São João Batista, porque nós sabemos que até que esse outro sonho se concretize, o hospital continua funcionando, né? E nós vamos ter que dar a nossa cota de contribuição. E olha, Evangel, que assim, para nós se impactou inclusive financeiramente, porque quando nós encerramos a parceria, Denilson, com o São João Batista, nós dobramos o aporte de recursos para o São Sebastião. E agora, eu não vou reduzir o aporte de recursos para o São Sebastião. E vamos ter que, e o nosso compromisso é retomar com o São João Batista, basicamente nos mesmos moldes que nós tínhamos antes. Então, nós acabamos impactando em mais 50%, né, as despesas que nós tínhamos com os hospitais. Mas vamos continuar fazendo a nossa parte e temos que continuar unindo esforços, né, em prol da melhoria dos dois hospitais, até que uma solução definitiva, né, seja implementada. O Bruno quer falar também? Não, eu queria comentar, doutora Vanja, a satisfação nossa desse projeto que você comentou, né, coordenado pela professora Catiúcia, a professora Flávia, do curso de enfermagem, que, ao final, eles vão capacitar
é um volume muito grande de servidores da Secretaria Municipal de Educação, né, segundo a Lei Lucas e outros instrumentos legais do município, e o projeto é muito legal. Todo sábado, né, eles estão no departamento recebendo todos os servidores, utilizando da infraestrutura, de manequim, de tudo, né, para que esses professores, esses servidores, né, administrativos sejam capacitados e que possam atender aí da melhor forma possível, né. Eu falo que a parceria ela é ganha-ganha, né, quando nós observamos exemplos de sucesso aí durante a pandemia. Eu sempre comento com o Demétrio, talvez depois da pandemia a gente perdeu um pouco, né, o link, vamos dizer assim, nessa perspectiva de ser bom para ambas as partes. Ninguém vai levar o louro, né, se a gente ter um hospital universitário. A intenção não é essa, a intenção é que a população ganhe. Eu acho que isso é o principal foco, e essas parcerias elas trazem isso, né, seja na saúde, na educação, qualquer área do conhecimento. O próximo inscrito, o vereador Rogério Fontes. Boa noite, Bruno. Boa noite, reitor Demétrios. Já fui até... Vários colegas já até fez pergunta que eu iria fazer. Eu queria só entrar no assunto aqui, Demétrios. Quando você falou a questão da viabilidade, né, do negócio, vamos dizer assim, vocês estão levando em consideração essa dívida do hospital, por exemplo, os dois ou um deles, ser quitada, até aproveitar, né, que a maioria dos, né, hospitais, a saúde, na verdade, no Brasil está precária de forma geral, né? Até mesmo conversar até com o senador, com os deputados, a questão de uma anistia, né, para esses hospitais, porque sabíamos que a maioria da dívida que existe nos hospitais hoje são dívidas financeiras, altos juros, multas de vários impostos que não foram pagos nos últimos anos, né, pela nova gestão, pelas gestões antigas. Você já pensou nesse quesito de ver se aporta nesse sentido de já pegar uma sede pronta, né, já iria talvez caminhar e teríamos mais êxito nessa questão. Outra coisa é a seguinte, sabemos que a UFV tem vários projetos, inclusive, né, juntamente com a FUNARB, FACEV e a própria CIF, vamos dizer assim. Como seria a forma de gestão desse novo hospital? A universidade teria alguma entidade que iria gerir essa nova situação? Os funcionários, por exemplo, eles teria que entrar seria contratado pela universidade, né, via concurso, né, por ser um local federal, ou seria contratado por alguma associação que a universidade poderia ter um novo CNPJ para gerir essa questão? E outra questão que a gente vê muito, não sei se vocês também já estão olhando esse quesito, com relação à tabela SUS, né? Porque, por mais que a gente fale aí dos hospitais, e sendo que esse hospital, que você acabou de dizer, só vai poder atender pelo SUS, vocês estão olhando a questão, inclusive, né, no governo federal, para melhorar, né, esse repasse da tabela SUS, que sabemos que hoje, né, os hospitais, a tabela SUS não se cobre, né, uma das deficiências e déficit que tem no hospital primeiro, a má gestão, né, que vem dos últimos anos, que quebraram definitivamente os hospitais, um buraco negro, igual o senhor disse, mas sabemos que a tabela SUS também contribuiu muito com essas questões. E outro fato é o seguinte, caso você pegue, né, a universidade pegue via até incorporação um dos hospitais, como ficaria a situação, não sei se vocês pensaram nisso, dos funcionários lá? Esse seria transferido diretamente para a nova gestão da Universidade Federal de Viçosa. E, por fim, realmente parabenizar, né, a questão de ter corrido atrás, parabenizar também o deputado Rodrigo de Castro, que sempre se mostra muito solidário à questão de saúde aqui de Viçosa e região. Perfeito. Vereador Rogério, como eu mencionei antes, inclusive na pergunta do vereador Daniel Cabral, é lógico que a gente já pensou em tudo, mas, assim, o nosso foco agora é na primeira etapa. A primeira etapa é de conseguir autorização para ter o hospital universitário. A maioria dessas questões que você levantou, elas são vinculadas à segunda etapa, que seria a etapa onde nós teremos que decidir se nós vamos construir uma nova infraestrutura ou se poderemos incorporar, né, um dos hospitais da cidade. Nesse processo, aí tudo vai ter que ser avaliado. Inclusive,
recuperação judicial, que o Ministério Público Estadual, né, tem trabalhado nisso, né, todos os encargos trabalhistas, todas as dívidas com fornecedores. Por quê? E vocês vejam, eu estou sendo muito claro sempre, para não vender ilusões. A EBSER não incorpora o hospital que tenha dívida, para não vender ilusões. Ou seja, uma outra etapa vai ser equacionar isso. Mas pelas próprias conversas com os parlamentares, eu não tenho dúvida que a gente consegue quitar essas dívidas. Por quê? Porque se nós tivermos essa autorização para ter hospital universitário, os parlamentares se sentirão compelidos a ajudar de maneira muito efetiva para que essa incorporação venha a ocorrer. Em relação à incorporação, ela tem uma vantagem, como eu falei, que até o presidente Quioro, né, Bruno, mencionou, que nós mostramos, inclusive, as fotos dos 2 hospitais da cidade, mostrando que, em tese, essa incorporação seria mais factível no São João Batista, e ele ficou muito bem impressionado, até falando, mas se essa for a realidade mesmo, a estrutura está muito boa, ou seja, porque a maioria dos casos que chegam até eles são hospitais caindo aos pedaços, querendo que seja feita a incorporação. E aí o problema é muito maior. Tem dívida e a estrutura física ainda é muito ruim. Então, eu acho que uma grande vantagem do São João Batista é que a estrutura física ela é muito boa. Aí nós teríamos que ver a questão de quitar as dívidas. A gestão não passa um centavo pela universidade, Rogério. Então, não passa por FACEV, por FUNAR, por CIF. 100% é gerido pela EBSER. A EBSER é uma empresa pública, é uma autarquia, como é o Banco do Brasil, tá? A autarquia de direito público. Então, ela, certo, que faz toda a gestão. Por exemplo, até o superintendente do hospital, quem indica é o presidente da EBSER, não é o reitor, não. O reitor apresenta nomes, mas quem nomeia é o presidente da EBSER. E isso é bom, por quê? Porque, nesse caso, Rogério, nós não temos a mínima preocupação, entre aspas, com a tabela SUS, porque é um hospital que já é do governo. Então, não tem tabela SUS, ele não vai receber por procedimentos, ele recebe um orçamento, que é aqueles 225 milhões, tendo esse orçamento, tem o número de leitos, ele vai atender 100% SUS, sem a preocupação que os hospitais filantrópicos têm, né, da questão da tabela SUS, que está totalmente defasada. Os funcionários são funcionários, né, contratados por processos seletivos da EBSER. Então, não são funcionários da universidade, não são servidores públicos federais, como, né, Israel, como eu, como Bruno. Eles são contratados por processos seletivos pela própria EBSER, sem nenhum tipo de ingerência da universidade. Então, a EBSER é que faz todo o processo seletivo dos funcionários que trabalham nos HUs vinculados, né, à instituição. Okay? Os funcionários que estão, né, no hospital, vamos dizer que seja o Hospital São João Batista, eles seriam beneficiados nessa primeira contratação? Não, isso depende do edital seletivo, do processo seletivo que vai ser estabelecido. Então, tem casos e casos, mas o que a gente percebe é que muitos dos funcionários acabam continuando a trabalhar. Mas o que tem que deixar claro é o seguinte, isso é autonomia da EBSER. Os funcionários não são funcionários da UFV, porque nesses 225 milhões é despesas de pessoal e despesas para custeio da máquina. Por isso que eu falei, o importante é conseguirmos autorização para ter o hospital universitário. Imagine nós colocarmos mais 225 milhões de reais por ano na economia da cidade de Viçosa. Então, isso é algo fantástico. Por isso que essa ação ela é tão importante, não só para o UFV, mas também para a cidade de Viçosa, porque não diminui um centavo do orçamento da FIA, ao contrário. Ele tende a aumentar, porque a gente não vai precisar mais aportar recursos para os hospitais da cidade. Okay? Próximo vereador é o vereador Marcos da Agricultura. Boa noite, magnífico reitor. Boa noite também para o reitor Bruno. A UFV sempre nos orgulha por toda a qualidade, por toda a eficiência nos trabalhos. Venho mais aqui agora até cumprimentá-los. Estava conversando com o deputado Rodrigo e também com o seu assessor nesse momento, ao qual eles me pediram para transmitir a ambos, tanto o reitor quanto o Bruno, os cumprimentos pelo trabalho sério que vem sendo feito à frente desse trabalho de transformar o hospital em hospital universitário. E aí a gente não pode aqui, né,
deixar de destacar, reitor, o esforço, o empenho, a participação do senhor, de todo o corpo administrativo da Universidade Federal de Viçosa, os pró-reitores, em especial aqui o Bruno, nos trabalhos dentro da nossa cidade. E aí a gente destaca aqui, além da área de saúde, infraestrutura, trânsito, agropecuária, que são trabalhos que são mais do nosso município, do nosso Poder Executivo, mas que vocês têm prestado um enorme apoio para que a cidade possa se desenvolver. Então, a gente tem aqui que agradecer por todo esse esforço, esse empenho de todo o corpo da Universidade Federal de Viçosa. Eu e o vereador Marcão, a gente vem mantendo conversa constante com o deputado Rodrigo de Castro e também com o deputado Roberto, a qual a gente sempre tem visto também deles um empenho muito grande para que possa se concluir esse trabalho de hospital universitário. Esse é um trabalho superpartidário para o bem de Viçosa, então não tem partido, acho que todo mundo pode, todos os deputados podem contribuir bem nessa questão. E a gente tem visto, né, bem o senhor colocou aqui anteriormente, que as nossas dificuldades após, né, as aprovações de todos os estudos serem realizados, seria primeiro sanar a dívida do hospital, que é um valor extremamente alto e difícil de ser realizado o pagamento de toda essa dívida, e também se garantir a questão orçamentária para que possa se trabalhar. E, nesse sentido, né, eu venho mais aqui colocar, né, que os deputados aos quais a gente tem conversado, todos eles agora até mantiveram aqui o compromisso de continuar trabalhando nessa questão e continuar apoiando o município para que pudesse se concluir. Assim como também, né, a gente espera, né, que parceiros do município, como o próprio deputado Reginaldo Lopes, possa também construir esse trabalho em conjunto com a gente. Era mais para poder parabenizá-los, agradecer pelo esforço, empenho e trabalho à frente desses estudos e desse tão sonhado resolução desse problema que é a saúde hoje no nosso município. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos. E eu acho que é isso, acho que é um somatório de esforços, todos vocês, vereadores, têm uma representatividade política muito grande, tem parlamentares que vocês apoiam, e eu acho que é importante que a gente explique aos parlamentares e consiga cada vez mais apoios. A deputada Ana Pimentel também estará vindo aqui, né, brevemente, também está apoiando essa iniciativa. Então, nós não temos drama algum. O que a gente não quer é politicagem com esse tema. Nós queremos política com P maiúsculo, né, porque é um tema tão nobre, tão importante para a nossa população, e ninguém deve pensar em usar esse tema para fins individuais, para fins eleitoreiros. Eu acho que isso que a gente tem que deixar claro, porque aí a gente consegue, né, unir esforços. Eu já deixei claro várias vezes, eu não tenho, e reafirmo aqui, nenhuma pretensão política, e jamais vocês vão me ver sendo candidato a qualquer coisa, e eu gosto de falar isso claramente, para não achar que a gente está entrando nisso com algum outro objetivo. Não é. O objetivo nosso, né, em primeiro lugar, nesse caso, é equacionar um problema da UFV, porque, como o vereador Sérgio mencionou, na medida que os hospitais não funcionam bem, nós prejudicamos os cursos, e é lógico, como consequência também, um atendimento, né, em saúde de qualidade para toda a nossa população, porque eu sempre falo, cada um de nós, se tiver problema, nós vamos parar na porta dos dois hospitais, não tem conversa, independente de classe social, de religião, de cor, de raça, não tem conversa, todos nós vamos ser tratados da mesma forma. Então, e a gente quer melhorar isso. Então, eu agradeço muito e eu acho que esse é o caminho. E eu acho que, assim, Marcos, é recuperar a credibilidade. Para mim, esse é o foco. Então, assim, apesar de concordar que a dívida é muito alta, ela não me assusta. O que me assusta é o seguinte, sem credibilidade, você não consegue nada. A partir do momento que nós tivermos credibilidade, a própria população, eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar, os parlamentares vão voltar a se sentir compelidos a aportar recursos, porque é lógico, o parlamentar também vive de voto, né? Agora, se ele aporta recurso e não consegue um atendimento melhor, é lógico que para ele isso não tem nenhuma efetividade. Então, ele percebendo que vai resultar num serviço de qualidade melhor para a população, eu não tenho dúvida alguma que os parlamentares vão voltar a aportar recursos e a gente vai equacionar os problemas.
O Demetrios, só também trazendo algumas outras questões da própria sociedade, né, de movimentos organizados, de clubes de serviço que tem em Viçosa, que estão engajados, né, nesse projeto. Então, assim, a gente acha que, além das questões públicas, a sociedade civil como um todo pode contribuir e fortalecer isso, né? E a participação social, o controle social, ele é essencial em qualquer decisão. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão achando que é melhor para a pessoa, né? Mas isso não é simples assim. A gente tem um Conselho Municipal de Saúde, né, que vem atuando aí no controle social da saúde da região como um todo, que vai ser ouvido, né, na construção de um plano assistencial que atenda a micro-região de Viçosa e talvez alguns outros serviços que possam ser credenciados em nível macro também, que não existe, né, em Ponte Nova. Então, esse processo da construção da linha assistencial, ele é uma outra etapa, né, que posteriormente vai se somar a essa questão econômica, e eu deixo claro, né, que a participação popular, principalmente do Conselho Municipal de Saúde e outros entes da sociedade civil, é essencial na construção mesmo dessa proposta. Próximo vereador inscrito é o vereador Robson. Boa noite, professor Demetrios, boa noite, professor Bruno. Só mesmo parabenizar pela essa vinda aqui hoje, pela explicação bem dada que está sendo à população de Viçosa aqui. Estou vendo que não vai faltar vontade por parte da UFV para que essa mudança seja realizada e efetiva. É bom lembrar, né, que essa mudança ela vai possibilitar à população um aprimoramento constante no atendimento e também a elaboração de protocolos técnicos de diversas patologias. Então, assim, a população de Viçosa vai ganhar muito com essa mudança. Só mesmo, Demetrios, agradecer por tudo que a UFV, né, o professor Bruno, a gente não está lá diretamente todo dia, mas a gente vem acompanhando o trabalho. Parabenizar mais uma vez o Bruno por tudo que ele tem feito pela Universidade Federal de Viçosa, pela população de Viçosa, e agradecer também aos deputados envolvidos aqui nesse processo. Aí não tem deputado A e B, é um conjunto de ações que vão ser voltadas para poder essa mudança ser efetivada. E eu não posso deixar de agradecer aqui ao deputado que a gente tem como base, que é o deputado Rodrigo de Castro, que a gente tem conversado, e toda vez que a gente conversa, a pauta dele é sempre voltada a ajudar a Viçosa, e isso antes dessa possível mudança para federalização, o deputado ele já enviava bastante recursos aqui para o município de Viçosa, não só ele, mas também como o deputado Roberto Andrade. Então, fica aqui meu agradecimento aberto aos deputados e a vocês pela atitude. Obrigado. Muito obrigado, vereador Robson. E é isso, acho que é somar esforços, né, em prol da melhoria do atendimento para a nossa população. Acho que esse é o nosso foco principal. Vereadora Jamile. Reitor, eu queria só que você retomasse uma questão que eu acho que eu perdi na sua fala. Primeiro, eu queria agradecer por essa correção em relação à federalização, que é uma expressão que a gente tem usado muito e realmente ela está equivocada, porque a gente não sabe ainda o que vai ser feito. Mas eu queria entender melhor quais os critérios a EBSER usa para colocar, por exemplo, Viçosa na lista de prioridade dessas 25 universidades que estão pleiteando, né? Será que essa situação que a gente vivencia em relação aos hospitais hoje de precariedade... Isso foi uma pergunta que a Marli me fez aqui agora, né, e que eu estou reportando a você. Será que essa situação de precariedade financeira, de precariedade não só na média complexidade, né, em relação aos hospitais, mas também na atenção primária? A gente tem vários gargalos na atenção primária, e eu sei que os dados é um dos critérios, né, que eles usam para analisar. Mas eu queria entender com mais clareza isso. Será que essa situação precária dos hospitais é um fator vantajoso para que a EBSER autorize, né, e o Ministério da Educação autorize essa construção de um hospital universitário aqui? Com certeza. Para finalizar, agradecer. Não diretamente, indiretamente. Deixa eu explicar por quê. Mas, antes disso, para mim, o principal critério, Jamile, vai ser político, tá? Político. Desde que nós tenhamos dados oriundos do Ministério da Saúde que
indiquem que nós precisamos ter um hospital. Porque, é lógico, como eu falei, se for um local que já tem um número de leitos do SUS muito grande, é lógico que não faz sentido. Mas a gente sabe que aqui comporta. Então, se nós, nesse estudo de viabilidade, tivermos o ok, o principal critério é político. A questão do caos na saúde pública acaba interferindo muito também, tanto que nós mostramos dados concretos em relação a isso, e foi até naquela época que nós tivemos só o número de leitos de UTI, né, extremamente reduzido, 6 leitos, né? Lógico que impacta, mas a gente tomou muito cuidado, Jamile, em colocar esse impacto no campo de prática dos profissionais da UFV, porque nós não estávamos conversando com o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, o foco é o caos no atendimento em saúde pública. No Ministério da Educação, o foco não pode ser esse. O foco é o quê? Nós temos um dos melhores cursos de medicina do Brasil, correndo um risco absurdo, porque nós não temos campo de prática para os profissionais atuarem, em função, Jamile, do caos pelo qual passam os 2 hospitais. Então, entendeu? Ou seja, é lógico, então, isso hoje é difícil falar, né? Porque assim, é algo tão ruim, mas é um ponto favorável para nós termos o nosso hospital universitário. Por quê? Porque isso limita o campo de prática. Então, isso que tem que ficar muito claro. Eu nunca fui no Ministério da Saúde para tratar desse assunto. Por que o Ministério da Saúde vai receber um reitor? Ele recebe o prefeito, o secretário de saúde, não é o reitor. O reitor é recebido no MEC. E no MEC, o que eu tenho que falar é o seguinte, eu não tenho campo de prática para os profissionais da área de saúde, e, em função disso, vocês têm que nos ajudar. Então, eu considero, Jamile, que nós conseguimos, sim, entre aspas, furar essa fila no bom sentido. Por quê? Porque nós temos todos os dados que mostram que o número de leitos aqui é muito pequeno para atender a população, que a qualidade de serviço prestado ela deixa a desejar, certo? E junto com o apoio político, porque não adianta ter só base técnica, não. Se nós não tivermos apoio político, porque essa fila, nós só existimos porque nós tivemos apoio político, porque nós tivemos um presidente do Estado de Minas Gerais nascido aqui em Viçosa, senão a UFV não existiria. Então, isso não é de agora, não. Okay? Mas eu acho que, assim, nesse aspecto, eu estou muito confiante, porque eu acho que a gente tem um diferencial, por isso que eu falei, apesar da gente não ter entrado no início, eu quero crer que a gente conseguiu avançar bastante, né, nessa fila. O próximo vereador inscrita é a vereadora Marli. Boa noite, professor Demétrios, boa noite, professor Bruno. Obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui. A explanação foi muito esclarecedora e, junto com ela, também vem a ansiedade, né? Porque, pela apresentação, a gente entende que vai ser um ganho muito grande, não só para a nossa cidade, mas para toda a região. E a minha dúvida, né, a minha curiosidade, na verdade, é se tem um prazo para essa avaliação ser feita e dada uma resposta. Então, não vou me delongar demais, eu sei do cansaço, né, de todo mundo, de vocês especialmente, mas isso foi uma curiosidade, se existe um prazo para eles darem esse retorno. Tem sim. Recapitulando, nós começamos numa reunião com o presidente da IBSER, onde ele pontuou todos os pré-requisitos para termos um hospital universitário, mas ele deixou claro ao final o seguinte, quem manda não sou eu, quem manda é o MEC. Por quê? Para criar um hospital universitário tem que ter orçamento. Então, eu preciso que vocês consigam do MEC a autorização para que a gente realize o estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade é técnico, não é orçamentário, é técnico. Tá? Ou seja, eles pegam dados do Ministério da Saúde, número de leitos, população atendida, os problemas que tem na região, e avaliam se Viçosa comporta um HU com 150 leitos. Esse prazo é ao redor de 3 meses. Só que, desde que nós começamos isso, 18 de setembro, 3 dias depois nós reunimos com o ministro. E o ministro afirmou, não, já vou dar essa autorização. Só que você sabe como que é, né? Dá, não dá. Aí depois o deputado Reginaldo reunimos novamente. Tanto que, assim, por diversas vezes eu entro em contato com o deputado Rodrigo e com o deputado Reginaldo para que eles consigam na IBSER a confirmação de que esse estudo já está em fase de execução. Tá? Por isso que hoje, na semana passada, eu tinha conversado com o deputado Rodrigo, e ele tinha solicitado isso também na IBSER, e hoje, como eu falei, eu liguei para o deputado Reginaldo,
e ele, por coincidência, estava lá e garantiu que, até eu ouvi a voz do Arthur, não, já está ok o hospital universitário. Ele falou, não está ok o hospital universitário, está ok a realização do estudo. Tá? Ou seja, e nós vamos mandar uma equipe à Viçosa para poder avaliar. Então, um prazo de 3 meses para que seja feito esse relatório. Mas, nesse aspecto, vereador Marli, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir uma sinalização. Mas é fundamental isso, porque sem isso não adianta ter apoio político, porque essa parte técnica é fundamental de ser iniciada. Então, é o prazo de 3 meses, tendo ok, né, nós temos que partir aí para conseguir o orçamento. Conseguir o orçamento, 6 meses para fazer o contrato de gestão, certo? E como já a ideia é de incorporar, aí, como você já tem um hospital, como o Sérgio mencionou, que está em funcionamento, e você vai passar para uma nova gestão, isso não é tão simples, né? Então, tem um prazo para troca de gestão, ok? Mas essa fase, 3 meses. Demetrios, até deixando claro alguns critérios, né, em relação ao técnico, principalmente, os 2 hospitais aqui em Viçosa hoje, eles giram em torno de 115, 120 leitos. Só que isso não são todos de SUS. Então, entre 60 e 70 leitos, isso varia um pouco, né, de acordo com o que eles atualizam no QNES. Então, a gente vê, né, na primeira reunião que a gente teve na IBSER, que ele coloca claro que a região, em torno de 140 mil pessoas, né, a micro de Viçosa, ela tem espaço, sim, para um hospital, né, com 150 leitos, considerando que os 2 hospitais aqui, a quantidade de leitos, né, que eles têm são relativamente pequenas, e quando a gente faz a proporção para a SUS, ela é menor um pouco ainda. Então, esses critérios eles favorecem muito, né? Então, esses hospitais regionais que o Estado vem construindo aí há décadas, por exemplo, foi a primeira pergunta que ele fez, a gente não tem. A Federal de São João del Rei, do campus de Divinópolis, que tem um curso de medicina, lá, por exemplo, está construindo um hospital regional. Se a gente tivesse um hospital regional sendo construído aqui ou na região, provavelmente a gente já seria descredenciado, né? Ou, não descredenciado, não assim, saído, né, um pouco dessa prioridade. Então, estar localizado onde a gente está, com o hospital universitário mais próximo, sendo da UFJF, e não tendo na região nenhum hospital 100% SUS, favorece muito. A gente tem hospitais filantrópicos que têm uma proporção de prestação de serviço de SUS, mas que, se você pegar a macro, né, de Ponte Nova e até a micro de Ubá, você não tem nesse raio nenhum hospital que ele seja 100% público. Então, a região, sim, tem um favorecimento, né, nesse quesito. E o número de leitos aqui em Viçosa, proporcionalmente, ele é pequeno, né, considerando o SUS. Próximo vereador Bartomélio da Silva Martins. Boa noite, professor, né, reitor Demetrios, né, professor Bruno. É uma grande alegria, né, receber, né, vocês aqui na casa, né, me permite chamar de vocês, né, porque nessa parceria mesmo, né, município e universidade, vejo da sensibilidade, né, da Universidade Federal de Viçosa, né, na pessoa do reitor Demetrios, juntamente, né, com os pró-reitores, de sempre ter essa sensibilidade e entender a dimensão, né, daquilo que nós estamos vivenciando. Infelizmente, né, é um processo, né, principalmente pós-pandemia, né, que a gente vivenciou, até mesmo esse sucateamento da saúde pública, entendendo que isso envolve várias questões, né, e né, é muito importante, né, ser trago isso aqui, porque essa Casa Legislativa se compromete, principalmente, em tentar entender e contribuir para que universidade e cidade possam, aí, de forma harmoniosa, construir caminhos e pavimentar o que seja melhor para o município, né? Importante citar, né, parabenizar a vereadora Jamília, que teve, né, a iniciativa de mas convidar, né, para que a universidade pudesse estar aqui explicando para a cidade de Viçosa, porque muitas das vezes a gente acaba escutando algumas informações que são muitas das vezes deturpadas, né, informações sensacionalistas que colocam, infelizmente, de forma muito tendenciosa e prejudicando todo o andamento. Então, assim, eu vejo que foi importante a forma, né, que a universidade tratou o assunto com muita seriedade
E até resgata aqui também, né, o reitor Demétrios, já tive a oportunidade de estar conversando com ele, né, em outro momento, juntamente até com o prefeito, né, de trazendo essa mesmo, de colocando a proposta para a universidade, né, solicitando mesmo, né, e até lembro quando o professor Adriel procurou um mandato, né, colocou essa proposta do Hospital Escola, né, e agradecer ao reitor que nos ouviu naquele contexto, né, de dialogar, mas colocar aqui também que a gente tem esse papel, né, de colocar realmente à disposição. E gostaria, né, de trazer também, né, e eu não sei se a vereadora Jamile colocou, né, quando a Comissão de Saúde irá visitar aqui, né, a deputada Ana Pimentel, ela quer tramitar até uma lei que possa possibilitar, por exemplo, né, as emendas parlamentares que os deputados têm, que ele possa ser destinado para os hospitais e escolas. Seria também uma válvula de escape, né, você mudar a legislação hoje de que as emendas parlamentares pudessem ser colocadas, né, aquele 50% que vai para a saúde, infelizmente não pode, né? A gente tem um exemplo, né, o HU de Juiz de Fora, né, que a gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né, que é um exemplo também, né, de atendimento, né, que funciona bem. E eu acredito sim, sabe, que a Universidade Federal de Viçosa tem total condições, né, e quando cito aqui também, né, agradecer à universidade por ceder um terreno para o município construir, né, também a UPA, né, que é algo também que pode ser, né, pensado junto. É interessante citar que a universidade ela tem esse comprometimento. Já encerro, presidente. E é nesse sentido mesmo, né, quero aqui agradecer a presença e de trazer também as informações. Perfeito, vereador Bartô. Eu acho que é esse o espírito mesmo, é trabalho em parceria. Eu considero que nós temos muito a avançar. Nós já avançamos muito nessa questão dos hospitais universitários, porque, como vereador Bartô, todo parlamentar em nível federal, ele tem a obrigação de aportar, né, de todas as suas emendas individuais que são impositivas, até 50%, 50% na área de saúde. Como os hospitais universitários não são vinculados ao Ministério da Saúde, sim ao MEC, esse valor que eles aportam não entra nessa cota de 50% da saúde. Mas isso já tem um acordo no Congresso para equacionar. E, a partir do próximo ano, nós já poderemos ter, sim, ou seja, emendas parlamentares para os HUs, contando nessa cota de 50%. E isso permite que os parlamentares, vereador Bartolomeu, coloquem muitos recursos, né, nos HUs, porque, vamos ser muito honestos, o parlamentar gosta de colocar recursos na área de saúde, porque isso dá muita visibilidade e é algo muito importante para a população. Então, assim, eu acho que isso gera um potencial para nós fantástico, na medida em que já existe esse acordo para que as emendas parlamentares impositivas dos 50% constitucional da área de saúde possam ser aportados para hospitais universitários. O próximo inscrito é o vereador Gilberto Brandão. Quero cumprimentar aqui ao professor e reitor da universidade, doutor Demétrio, cumprimentar o professor Bruno, como, né, todos aqui falaram, e o professor aqui, o reitor, ele deu a sua explicação aqui. Eu quero dizer, né, na minha pessoa, como parlamentar aqui, né, com esse pensamento que você, né, está pensando assim positivo, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu quero dizer que estou aqui junto com você, nem que seja para seu Gandolfo, com o mesmo pensamento, porque esse pensamento aí que constrói, esse pensamento aí que consegue, né, ajudar as pessoas, principalmente esse hospital universitário, e vai trazer o atendimento àquelas pessoas que não têm, né, o recurso para poder custear com a sua saúde. Então, são as questões das pessoas em situação mais vulnerável dentro da nossa cidade, são aqueles usuários do sistema SUS. Só quero dizer de coração que eu estou na torcida, né, para que tudo dê certo, e Viçosa será contemplado, sim, com esse hospital. Muito obrigado, né, por você me dar esse entendimento nessa noite, que essa casa aqui, de entender melhor a importância e a grandeza que vai ser para Viçosa com essa estrutura, né, com esse hospital universitário aqui, para poder atender. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilberto. O último inscrito agora é o vereador Cristiano Motolink. Boa noite, professor Bruno, professor Demétrios, né? Primeiramente, quero agradecer pelas informações que foram repassadas a essa Casa Legislativa. Enriqueceu muito, né? Muitas informações aqui.
acerca de todo esse processo em relação à implantação do hospital universitário, ou se é federalização, se não é, enfim, tudo isso trouxe à tona informações muito importantes, muito cruciais, inclusive, até porque muitas pessoas perguntam para a gente na rua como que está tendo todo esse processo, uma vez que a saúde de Viçosa, todo mundo sabe que está muito ruim, né? Então, a gente sabe que, a partir desse processo todo, se concretizando, de fato, a gente sabe que Viçosa vai começar a viver a normalidade em relação à questão dos hospitais em Viçosa, em relação à saúde. Mas, professor, a pergunta é o seguinte: o que o senhor espera aqui dessa Casa Legislativa, da Câmara Municipal, em relação aí a implantação desse projeto, desse hospital? O que você espera em relação à Câmara, para que, de fato, esse sonho possa ser realizado? O que a Câmara possa contribuir de fato? Foi ótima pergunta, vereador Cristiano. Primeiro, agradecer toda a parceria, né, que nós estabelecemos ao longo do seu mandato. E eu tinha colocado isso como um desafio que eu ia fazer no fechamento da minha fala. E foi ótimo que o senhor perguntou. E eu tenho, sim, algo a esperar. Mas, antes disso, vereador, eu vou contar uma historinha muito rápida do que aconteceu em Rio Paranaíba. Rio Paranaíba é uma cidade que, quando a UFV foi para lá, Jamile, tinha 8.000 habitantes. Menor cidade do Brasil que tem um campus de Universidade Federal é Rio Paranaíba. Hoje, já passou, foi criado em 2006, tem 17 anos apenas, hoje já tem 15.000 habitantes, ou seja, praticamente dobrou de tamanho. Lá tem um hotel que não tem nenhum aqui na cidade, né, do tamanho do hotel que nós temos lá em Rio Paranaíba, numa cidade de 15.000 habitantes. Então, é incrível, a esposa do Bruno morou lá, como cresceu. Mas o que eu quero falar não é isso, não. Não é simples criar um curso de medicina, tá? Medicina é muito difícil. Todo esse envolvimento nosso só está ocorrendo porque nós temos curso de medicina. Porque, se não tivesse, não teria o porquê de eu, como reitor, estar fazendo esse papel. Porque não seria a atribuição do reitor, seria a atribuição do prefeito e de outras autoridades, né, municipais e estaduais. Então, o que eu quero falar assim, é muito difícil criar um curso de medicina. Inclusive, tem 5 anos que tinha uma moratória que nenhuma universidade federal pôde criar curso de medicina. E agora que nós estamos tendo essa possibilidade. E nós aprovamos a criação por unanimidade do curso de medicina em Rio Paranaíba. Sendo, Jamile, que lá nós temos uma situação complexa. Tem 10 cursos de graduação e dos 10, só 2 estão preenchendo todas as vagas. 8 não preenchem todas as vagas. Ou seja, era, inclusive, complexo mostrar para o Conselho Universitário como criar um novo curso, sendo que nós temos problema no preenchimento das vagas. Mas sabe o que aconteceu lá, Cristiano? Um apoio regional fantástico. Um belo dia eu recebi uma ligação do prefeito de Rio Paranaíba, Tepira, e aí que eu falei do início da minha fala, não é estudo. O que transfere sabedoria para as pessoas não é se ele tem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu conheço muitas pessoas que têm muito estudo e que não são sábias. E conheço outras que não têm estudo e que são sábias. Porque o que transfere sabedoria para as pessoas não é estudo, não. O fato de ser analfabeto ou de ser alfabetizado, não tem isso, não. E por isso que vitimismo, para mim, não funciona. Não acho que esse é o caminho. Nós temos lá em Rio Paranaíba o prefeito Tepira, e ele também não é estudado, mas é um cara fantástico, tem uma sabedoria impressionante. Me ligou, Marli, um belo dia, professor, foi assim, 25 prefeitos da região de Rio Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas, incluindo cidades como Patos de Minas, que é uma cidade que todos sabem que é muito importante, estarão amanhã em Brasília para pleitear o curso de medicina em Rio Paranaíba. 25 prefeitos. Só nos acompanha? Eu nem tinha como não deixar. Não fui eu que arrumei a agenda, não. Marcou a reunião com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu não acreditava, mas cheguei lá e estavam os 25 prefeitos. Nós fomos para o Congresso Nacional, ficamos 3 horas reunidos com o presidente de um poder da República. Saímos de lá 10h30 da noite. E o presidente Rodrigo Pacheco mencionou o seguinte, que foi a reunião mais longa que ele participou em todo o mandato dele como presidente do Congresso Nacional. Mais do que isso,
nós mencionamos naquele momento que no dia seguinte, às 15h, nós teríamos uma reunião com o ministro da Educação, no MEC, e convidamos para que ele estivesse com a gente. Eu convidei, mas eu não acreditava que ele iria. Depois ele falou, não, eu vou. Ele largou a presidência de uma sessão do Congresso Nacional e foi para reunir conosco no MEC, presencialmente, e atestou para, né, o ministro que aquele era um projeto prioritário, né, do seu mandato. Vocês sabem o que aconteceu, né? O ministro abriu todas as portas, né, para que nós pudéssemos apresentar a proposta e foi aprovada. O que eu quero falar? Cidade de 15 mil habitantes, um prefeito que não tem curso nem nível médio, não tem curso superior, então o problema não é esse, tá? Conseguiu reunir 25 prefeitos em Brasília em prol da UFV, que está localizado numa cidade de 15 mil habitantes. E aqui? Mas aí o que eu espero de vocês? Que nós consigamos, e até Daniel estava mencionando aqui, consigamos um esforço conjunto para juntar os prefeitos da região, todos que serão beneficiados com esse projeto, junto com vocês, para estarmos em Brasília. Vamos pedir uma audiência com o presidente do Congresso Nacional, que ele tem força, porque aí é político mesmo. Tecnicamente, nós vamos conseguir no estudo de viabilidade, Marli, mas eu, como reitor, não tenho força para isso, não. Eu preciso do apoio de vocês. Então, nós temos que ter esse esforço conjunto, juntar os prefeitos da região, irmos todos juntos lá em Brasília. Por que Rio Paranaíba conseguiu e por que a gente não vai conseguir? E a demanda deles era tão complexa quanto. Então, eu acho que essa casa poderia, vereador Cristiano, liderar essa ação. Eu sei que todos vocês têm muitos contatos com os prefeitos da região, né? Junto com o nosso prefeito, é fundamental que o prefeito, né, Raimundo Nonato, entenda a importância dessa ação. Ele entende, mas passe a trabalhar alinhado e não desalinhado com tudo que eu mencionei, para que a gente faça esse apelo político, porque é isso que funciona, tá? Essa fila só anda dessa forma, tá? Porque tem muita gente demandando, não tem recurso para todos, quem tem mais, né, força política, e não tem nada ilegal nisso, não. Isso é a boa política, que todos nós vamos estar trabalhando em prol do benefício da nossa região. Então, é isso que eu espero. Demetrios, Bruno, eu gostaria aqui de agradecer vocês pela presença, pelo belo esclarecimento que o senhor, o professor Demetrios, deu, o Bruno, e que bom que temos pessoas como o Demetrios. É muito triste a gente ver o executivo não dando esse apoio, e a gente vê o Demetrios. Quero parabenizar você, Demetrios, pela sua ação, pelo seu comprometimento que você está. Você está vendo a população de Viçosa. Como você já disse, você hoje é viçosense. E a gente vê, com as suas atitudes que você faz, o olhar que você tem para essa cidade, pela essa universidade. Então, só quero deixar aqui meus parabéns, deixar a Câmara aqui, você pode contar, eu tenho certeza, com todos os 15 vereadores aqui, você sabe que a parceria, você pode contar com essa Casa Legislativa. Muito obrigado por tudo. Vou dar aqui você e o Bruno 1 minuto para suas considerações finais. Na verdade, eu queria agradecer a todos, na pessoa do Rafael, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que informação é essencial para qualquer questão. A gente está sempre à disposição para ser honesto, transparente, né, dentro desse processo que é muito complexo, como o Demetrios comentou. E o que eu sempre reforço é o seguinte: a gente precisa trabalhar em prol da população, a população que vai se beneficiar disso tudo, principalmente a população carente, né, que depende dos serviços do Sistema Único de Saúde. E a gente está à disposição, né? Reforço, sou defensor do SUS, defensor do Sistema Único de Saúde Universal, de qualidade, e a gente acredita que esse projeto ele vai contribuir muito aí para a região e para atender, né, essas pessoas aí de uma forma digna e com qualidade. Qualquer coisa, a gente está sempre à disposição aí, pode mandar mensagem, a gente responde, né, dentro do possível e esclarece o que for necessário. Muito obrigado pela oportunidade. Também só agradecer, eu queria agradecer inicialmente a vereadora Jamília por nos dar essa oportunidade de esclarecer. Eu acho que de maneira franca, aberta, né? Acho que sim, ficamos quase 2 horas aqui, o tempo passou tão rápido, né?
E deixar claro que todas as vezes que houver necessidade, eu estarei aqui presente. É um prazer muito grande poder, né, repassar para vocês, que são representantes legítimos dos cidadãos viçosenses, né, todas as questões que nós apresentamos, esclarecer todas e quaisquer dúvidas, para que nesse mundo tão complexo de mídias sociais, né, a gente evite uso inadequado de algo que é extremamente importante. Eu falo para vocês com, né, profundidade de minha alma, que a gente está procurando agir com muita correção, com muita ética, com muita honestidade, evitando, inclusive, falar certas coisas, porque ultrapassar certos limites, porque envolve questões éticas. Sabemos da dificuldade, mas também sabemos da nossa força. A UFV ela é diferenciada, a UFV tem credibilidade muito grande no cenário nacional. E, só para terminar, vereador Rafael, no dia de hoje, vereador Arthur, nós tivemos a oficialização que a UFV se tornou uma das 4 únicas universidades do Brasil, vereadora Jamile, que tem nota máxima em todos os critérios de avaliação do MEC. Então, nós temos o chamado triplo 5, que são 3 dimensões de avaliação. Uma é o credenciamento institucional, que nós passamos agora no último dia 25 a 27, que permite que nós possamos continuar oferecendo cursos de graduação e pós-graduação, tivemos nota 5. Outro é o IGC, Índice Geral de Cursos, que avalia todos os cursos de graduação, tivemos nota 5. E o outro é ensino à distância, que tivemos nota 5. São apenas 4 universidades no Brasil que têm o triplo 5, que é nota máxima em todos os quesitos de avaliação. Lembrando que a última avaliação que nós tínhamos era de 2009, e no credenciamento nós tínhamos nota 4 e conseguimos, felizmente, foi oficializado no dia de hoje a nota 5. Então, isso para nós é um motivo de orgulho, né? Eu tenho diversos ex-alunos aqui da nossa universidade, fato que nos orgulha a todos, mas, independente disso, todos nós temos esse sentimento de pertencimento ao UFV, e eu queria registrar aqui, em nome da reitoria, o nosso mais profundo agradecimento a cada um de vocês que sempre defende arduamente a nossa instituição. E também não poderia deixar, Rafael, de destacar a minha gratidão eterna que eu tenho a essa Casa Legislativa por ter me dado a honra de me tornar cidadão viçosense no ano 2018. Pode ter alguém tão grato como eu, mas mais grato não existe, porque eu aprendi a amar muito essa cidade, né? Então me orgulho muito de ter me tornado, a partir de 2018, por uma concessão tão honrosa desta Casa Legislativa, cidadão, né, honorário de Viçosa. Muito obrigado, boa noite e que Deus abençoe a todos nós.